Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nicole Fialho, sou enfermeira do Núcleo de Endometriose e Cirurgia, NESC, e hoje estamos aqui para bater um papo sobre como surgiu o NESC, quais são as especialidades que nós atendemos, a história como um todo. A gente está aqui com o Dr. Carlos Eduardo, que é o nosso cirurgião digestivo, e o Dr. Sidney Pis, que é o nosso cirurgião ginecológico, e eu queria saber um pouquinho, Dr. Sidney, como é que surgiu a história do NESC? Bom, o NESC surgiu de uma necessidade de atender as pacientes em uma patologia extremamente complexa. E aí, no momento que eu estava na minha formação cirúrgica, né, eu já fazia uroginecologia, já estava na Santa Casa de Fortaleza, acompanhando a cirurgia oncológica, comecei a fazer meus cursos de vídeo em Brasília e fui chamado pela AstraZeneca para ser speaker da endometriose e tive contato mais aprofundadamente com os grandes ícones da endometriose do mundo. Jacques Donnet e vários outros. E, juntamente com colegas digestivos, Dr. Julimar, começamos a operar os primeiros casos de endometriose profunda. Vendo que nem eu entendia muito bem da parte intestinal e nem o colega entendia da parte ginecológica, a gente montou o Núcleo de Endometriose, à época chamava NEC, Núcleo de Endometriose do Ceará, para a gente começar a estudar aquilo ali e juntar profissionais que quisessem fazer parte dessa empreitada, que era atender as pacientes com endometriose. Então, congregamos psicólogos, a Ilcari, que hoje faz meus ultrassons há mais de 15 anos, dei essa missão para ela aprender a fazer ultrassom para endometriose, né, no qual eu tive conhecimento em 2008, no Congresso da Austrália em Melbourne. Foi o primeiro trabalho do Maurício Abraão, de 2007, ele apresentou no Congresso de 2008, mostrando ao vivo, pela primeira vez, como se identificar as lesões de endometriose através de ultrassom. Quando eu voltei, eu disse, Ilcari, você tem essa missão de fazer nossos mapeamentos. Dr. Julimar, Dr. Dunum, que era psicólogo, nutricionistas. Então a gente congregou várias pessoas, vários colegas, para começar a entender e estudar e se aprofundar na endometriose. Que até então aqui no Ceará e poucos estados tinham-se grupos. Então montamos o Núcleo de Endometriose do Ceará, exatamente com essa finalidade, para estudar, para aprender e para atender as pacientes de uma maneira multidisciplinar. Ótimo. Isso foi mais ou menos no ano de 2009, né? E aí, um pouco tempo depois, o Dr. Cadu entrou na equipe. Conta como foi essa experiência, Bem, se você já tinha conhecimento com a doença. É muito importante ressaltar, Sidney, disso daí que você falou, que essa sua iniciativa, ela foi pioneira no Ceará e, quiçá, no Norte e Nordeste. De perceber a endometriose como uma doença multidisciplinar, de juntar essas pessoas, de formar esse grupo, tudo em prol da qualidade da assistência que é dada para o paciente, né? E aí, onde é que eu entro aí, né, no começo dessa história aí também? Eu estava em São Paulo, quando o Sidney estava organizando isso daí, fazendo residência num grande hospital, né, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e por incrível que pareça, mesmo lá, né, os cirurgiões digestivos apesar do Maurício Abrão, que você citou, né, ser, né, lá da escola, a gente não tinha dentro daquele ambiente, né, a cultura da endometriose como doença multidisciplinar. Ele tratava os casos dele dentro do serviço, e os cirurgiões digestivos e coloproctologistas do Hospital das Clínicas não tinham experiência nenhuma com endometriose. Tanto que eu vim conhecer a endometriose, me aprofundar mais, quando surgiu o convite, vindo do Julimar, que foi quem começou junto com você, né, esse grupo, e me convidou para ajudar vocês nessa cirurgia, né, já me conhecia antes de eu ir para São Paulo, e quando eu voltei, quando ele soube que eu voltei, me chamou para fazer parte, e, né, por obra aí do destino, acabou que ficamos nós dois aí, né, cuidando disso daí, mas eu precisei estudar bastante, né, sobre o assunto, logo que cheguei, mas a cirurgia de endometriose, apesar de ser uma cirurgia bastante desafiadora, é uma cirurgia que é muito recompensante. Né? E isso daí acho que serviu como força motriz para a gente crescer cada vez mais, né? De conseguir chegar a um público cada vez maior, atrair mais pacientes, né? Com a sua expertise, com a experiência que a gente vinha acumulando aí no decorrer dos anos. Né? Então essa aí foi a história do início, né, da minha jornada aí, que agora a gente já vai há 15 anos. Né? E é uma doença muito desafiadora, porque quando a gente começou a operar, ainda tinha a cultura, não só nossa, mas de todo o mundo, da cirurgia oncológica. E a endometriose é uma doença benigna.
Então, nós passamos por várias transformações, com várias técnicas que nós fomos absorvendo ao longo do tempo, com dificuldades até mesmo da própria equipe. Será que a gente vai fazer assim mesmo? Porque muitas técnicas da endometriose intestinal são próprias da endometriose intestinal, não são usadas em nenhuma outra patologia. Exatamente. Então, a gente lançou nós lançamos mão de todo o conhecimento, de todos os artigos, né, da expertise de outros grupos internacionais e nacionais, para cada vez andar um pouco mais para tentar diminuir a cirurgia. Porque a endometriose de intestino, muitas vezes é necessário uma ressecção grande de alça. E hoje a gente usa várias técnicas para minimizar isso. Então, sempre foi um desafio. E por volta de 2011, começamos a entrar na parte de inervação. Então, endometriose é assim, a gente aprendeu a fazer a parte de intestino. Aí começamos a ter que fazer a preservação nervosa. Aí você começa a fazer a preservação nervosa, aparecem outras técnicas, aí você vai fazer mais técnicas. Aí depois aparece o diafragma, aí você vai fazer o diafragma. Depois aparece a robótica. Então, é uma patologia que ela necessita de um grupo. Como nós temos o NES, né, que eu queria que o Cadu falasse da mudança, né, do NEC para NES, né? Nós temos um trabalho, que ele pode falar um pouco, da Endometriose Brasil. Eu queria que ele falasse um pouco dessa nossa segmentação também. Sim. Da endometriose. Por isso que a gente mudou de sigla, né? Importante você ter falado isso, eu estava lembrando aqui, que nessa evolução, né, que você falou do aprendizado das técnicas, não só nós fomos para fora para aprender, como também trouxemos expoentes da cirurgia da endometriose, tanto internacionais como nacionais, aqui para a nossa terra, para distribuir, né, para compartilhar esse aprendizado. Né? Trouxemos Cláudio Crispi, Nucélio, enfim, pessoas que são grandes cirurgiões de endometriose, né, com fama internacional, né, inclusive de cursos, né, nos Estados Unidos, no Canadá, e conseguimos trazê-los para cá. E a gente, também nessa evolução, uma parceria, né, com a indústria, a gente começou a trazer outros cirurgiões que tinham interesse em iniciar, né, suas equipes de endometriose nas suas cidades, e não só aqui do Norte e Nordeste, né, recebemos pessoas do Brasil todo num projeto chamado Endometriose Brasil, né, onde a gente compartilhava esse nosso conhecimento, e aí eu falo não só do conhecimento técnico, médico, cirúrgico, mas o conhecimento inclusive da gestão, de como a gente montou essa equipe, de como é que é a dinâmica, de como se recebe a paciente, né, como é que é a negociação com os planos de saúde, com os hospitais, com a indústria farmacêutica. E esse projeto já rendeu diversos frutos, tem pessoas, né, tem equipes que passaram aqui conosco, que amadureceram, cresceram, estão operando suas pacientes nas suas cidades natais, e também é outra coisa que é muito gratificante para a gente, né, desse projeto. É muito gratificante porque você amplifica a sua atuação, né? Quando você, colegas como Alisson, né, como tantos outros, né, como Neidson em Recife, que começam a atender as pacientes dentro das suas cidades com uma certa empurrão da gente, a gente se sente muito gratificado por isso. Uhum. E dentro de tudo que o Cadu está falando, né, dessa troca de conhecimento, desde 2015 que nós fazemos uma monitoria, né, somos faculty de um curso de neuropreservação lá na Faculdade de St. Louis, uma parceria com o Nucélio, né, eu estou desde 2015, o Cadu... E eu 2018. 2018, né? Só que o Cadu, pela sua grande capacidade, ele fala 3 idiomas, então ele dá aula para 3 turmas distintas. Né? Então, isso é muito importante, essa nossa parceria e essa ida e vir sempre está se aprendendo um pouco mais. Sempre uma troca de conhecimento é muito válida, né? E aí você tem acesso a profissionais do mundo inteiro, eu acho que facilita a troca de experiência. E eu ia só complementar que o Sidney tinha falado com relação à mudança, né, aí do NEC, do Núcleo de Endometriose do Ceará, para o NES, né, que foi outro aspecto, outra característica, né, dessa evolução, foi que a gente percebeu que a gente tinha um público-alvo que não estava só aqui na nossa cidade, que não estava só aqui em Fortaleza. Começamos a operar pacientes de Juazeiro do Norte, mas a gente também via que tinha muita paciente de Mossoró, tinha muita paciente de Teresina, e começamos a atender pacientes dessas outras cidades, né? Então, o núcleo de endometriose não era mais apenas do Ceará. E quando a gente viu que essa expansão também seria salutar, a gente viu, nós precisamos expandir, e a gente também precisa expandir o nosso nome, né?
E aí deixamos de ser núcleo de endometriose do Ceará para ser núcleo de endometriose e cirurgia NESSE, e ficar até mais sonoro, né? É até mais gostoso de escutar, e mais abrangente, falar, né? Mais abrangente, né? Traz toda essa pegada nova aí que a gente tem tentado, né, aplicar. E aí aí a gente já entra em 2018, 19, 20, onde veio a pandemia, e naquele momento de dificuldade por qual nós passamos, né, começaram a surgir novas ideias aí, né, inclusive de trazer acesso a pacientes que não tinham condição, né, e aí é onde surge o nosso projeto, né, que hoje está aí no coração, né, que a gente vai falar. Até um pouco antes disso, falando dessa telestory e do pioneirismo, a cirurgia robótica no Ceará começou em 2015. Em 2018, começou com as equipes de urologia. Em 2018, foi a primeira cirurgia ginecológicas do Ceará e do Nordeste foram realizadas por mim e pelo Dr. Leonardo, também nesse pioneirismo, né? Duas equipes muito boas, né? Então, como eu estava falando dessa linha do tempo da endometriose, então a imersão na parte intestinal, o estudo prévio para poder começar a trabalhar com os casos mais desafiadores, depois a parte do intestino, e aí a gente começa a trabalhar outras técnicas de preservação de cirurgia mais conservadora do intestino, e aí em 2018 a gente começa a operar com a parte robótica e diafragma, então nesse crescente. E o que o Cadu estava pontuando, antes de eu falar sobre a parte robótica, é que durante a pandemia, que a gente ficou... Eu sou cirurgião laparoscopista, não tinha muita utilidade na pandemia, mas a gente tinha aquela vontade de ajudar. E a minha formação inicial, né, como médico, foi lá em Viçosa do Ceará. Passei um ano trabalhando como médico do programa de saúde da família, dentro do hospital. E quando eu fiz a residência, eu fui para Santa Casa de Fortaleza. Um local extremamente humilde, a gente tinha as pacientes mais humildes do Ceará, mas uma gama de pacientes que precisavam de tratamento, e era muito gostoso aquele ambiente, e eu tive que sair, passei 10 anos trabalhando, por conta que eu não tinha como operar vídeo naquele ambiente. E aí a gente começou a trabalhar com as cirurgias laparoscópicas fora da Santa Casa. E deu esse saudosismo e aquela sensação de tentar ajudar as pessoas. Durante a pandemia ficou mais aguçado. E a gente teve mais tempo para pensar. E aí surgiu o desejo de fazer alguma coisa pelos pacientes que não tinham acesso à saúde suplementar. Fui na Santa Casa de Fortaleza, obviamente que era o local que eu tinha mais acesso. Referência. E vi todos os entraves para uma cirurgia complexa de vídeo. Não só de vídeo, mas de endometriose profunda, com ressecção de intestino. E aí, eu, no insight, olhei para dentro da nossa estrutura e vi que a nossa estrutura, com uma certa boa vontade de cada um dos profissionais, ela conseguia comportar essas pacientes. E aí veio a ideia de um programa de acesso, que é o NESSE para todas. Aí você pergunta, para qual é a paciente? Todas. Qualquer pessoa que queira. É um programa inclusivo. E aí, conversei com o Cadu, que é meu parceiro de trabalho, de vida, amigo, e rapidamente a gente comprou a ideia, ele comprou a ideia, e a gente começou a chamar os membros da equipe e dizer, você tem disponibilidade de atendimento? Você consegue fazer um preço mais para o programa? Né? E aí, todos compraram a ideia, inclusive a rede hospitalar, né? A essa época, 2001, 2002, 2001? 2021, a Otoclínica, na figura do Vitor, que é o CEO, antes de ser Cora, nos ofereceu uma estrutura hospitalar e ambulatorial para atendimento gratuito dessas pacientes. A gente conseguia levar esses pacientes para dentro da rede, no hospital de nome, em Fortaleza. Eu sou speaker da Johnson & Johnson há muito tempo, né? Eu trabalho com ensino de energia e outras formas. Então, a companhia, a Johnson, recebeu muito bem essa proposta. A gente precisava de materiais descartáveis, né? Pinças, grampeadores. O hospital conseguiu um preço de hotelaria, né? De material de hotelaria justo, e a gente ajustou o
os custos para essa paciente. Então, o programa NES para Todas é um programa inclusivo, abrangente. Então, não só é cirurgia, é tratamento clínico, é psicológico, é fisioterápico, tá? E a um custo acessível a essa população. Então, essa é a ideia, um custo programado. Então, daí surgiu o NES, e o Cadu pode falar um pouco, né, dos frutos que já geraram. Eu me encanto cada vez que eu atendo uma paciente do projeto, porque elas têm um sonho, às vezes elas veem a gente na rede social, acham que é uma coisa inatingível. E elas conseguem chegar para dentro da estrutura e serem operadas com a mesma equipe, com o mesmo material, dentro da mesma rede hospitalar, e terem um resultado semelhante. Porque uma das premissas do programa, né, para a gente acertar, porque a gente tinha mais de 15 anos de trabalho. Eu só poderia dar o mesmo resultado se eu tivesse a mesma coisa. Mesmo cirurgião, mesmo material, mesmo hospital. Então, foi assim que surgiu o NES para Todas. Eu trabalho de Nicole, mais alguns profissionais, e a gente fica muito feliz de poder cada vez mais atender pacientes. Eu queria que o Cadu falasse um pouco do programa, como é que ele está hoje, quais são as perspectivas futuras. Perfeito. Eu queria começar falando disso daí, assim, só resumindo o que você falou muito bem, dos 3 pilares que possibilitam, né, a realização do programa, que possibilite a gente oferecer para essas pacientes, espero que estejam, né, aqui nos acompanhando, oferecer para elas essa possibilidade, né, de acesso, que é, primeiro, como você falou, os profissionais que se dispuseram a ceder horas do seu trabalho, a disponibilizar sua força de trabalho para atender pacientes com esse perfil, não só pacientes de convênio, não só pacientes particulares, pacientes que têm, às vezes, ali a dificuldade de pagar até mesmo a consulta, né? Segundo pilar foi o hospital, então um hospital de qualidade reconhecida, um hospital que está dentre os 3 melhores que existem hoje aqui na cidade de Fortaleza, ou seja, a gente tinha um ambiente hospitalar de qualidade, com material de qualidade, com torre de vídeo de qualidade, né, com uma equipe, né, de suporte ali do hospital, de clínicos, de plantonistas, de enfermagem, que pode dar um suporte ali de qualidade para paciente, e a negociação com a indústria farmacêutica, que também comprou a ideia, e a gente conseguiu negociar o material que é utilizado na cirurgia, que é uma parte cara, né, do procedimento, a gente conseguiu essa aquisição a um preço subsidiado, contamos com a ajuda do hospital para permitir a entrada, né, desse material também. Então, tudo isso daí possibilitou. E quando o projeto começou a rodar, começou a dar certo, e hoje a gente tem mais de 200 pacientes operadas, né, pelo projeto, a gente percebeu que a gente teria um leque de novas possibilidades para esse projeto. Começamos a ver que tem algumas cirurgias do perfil da cirurgia geral, da cirurgia do aparelho digestivo, que são tranquilamente factíveis também dentro desse modelo do programa. Cirurgias de vesícula, cirurgias de refluxo. Já tivemos uma conversa preliminar com a equipe de bariátrica, estamos vendo como é que é a logística deles. E a última novidade, né, que eu acho que a gente está anunciando, talvez publicamente aqui a primeira vez, né, é que a gente já está com negociações aí avançadas para uma equipe de mastologia, para tratar pacientes com câncer de mama, né, também dentro desse modelo, né, é um modelo que na gestão em saúde é conhecido como pay-per-use, né, são para aquele público, né, que não tem plano de saúde, ou que tem um plano de saúde, mas que tem algum entrave burocrático, alguma dificuldade para conseguir ali sua cirurgia, e vai poder realizar essa cirurgia, mesmo que seja mais urgente, né, de uma forma acessível. Então a gente enxerga, né, esse futuro aí, né, para a gente, né, dentro do modelo do mercado de saúde que está muito dinâmico, está tendo mudanças, né, muito rápidas. Tá? E aí eu também queria saber se o convidado pode perguntar, porque eu queria fazer uma pergunta para a Nicole de uma outra coisa que a gente ainda não falou, mas que é um dos pilares fundamentais do projeto, que é o grupo de apoio. Então eu queria saber como é que tem funcionado, né? Foi uma ideia ali do começo do programa, né, que a gente falou, a gente precisa ter um ponto de suporte para essas pacientes, né, para que elas possam tirar suas dúvidas, interagir, né, entre si. Então eu queria saber como foi que começou e como é que está hoje, e como é que você enxerga, né, a importância do grupo de apoio aí né, no projeto, dentro do projeto. Bom, nosso grupo de apoio já tem mais de 2 anos e hoje nós temos cerca de 250 mulheres
não só pacientes nossos, né, da nossa equipe, mas nós temos mulheres do Brasil inteiro, de diversas equipes, e realizamos encontros, né, também reuniões. Você já participou, o Sidney já participou, já contamos com a nutricionista da equipe, que é a Mariana Fischer, psicóloga. Então, é uma forma de trazer conhecimento e troca de experiência também dentro do grupo. Então, elas conversam muito entre si sobre as consultas que participaram, sobre os protocolos, sobre o que funciona para um, não funciona para outra, e elas dão o seu relato realmente. Também é muito importante que elas não se sintam sozinhas, porque às vezes você se vê naquela situação de que, poxa, estou sentindo tanta dor, não consigo ter filho, não sei o que fazer, não tenho dinheiro para cirurgia, não sei por onde começar, não tenho atendimento no SUS. Então, elas trocam experiência. Esse médico aqui atende, essa equipe realiza procedimento, exame mais em conta, tal local é muito bom, já foi operada. Então, elas dão certas referências, né? E é muito importante. Eu acho que a ideia fundamental é que elas não se sintam só nesse processo. Tem vários artigos já, a literatura é farta em mostrar o benefício de grupos de apoio para pacientes com doença crônica, que não só endometriose, mas qualquer outra doença crônica. Então, essa ajuda, né, esse grupo de conversa, de acolhimento, melhora o resultado das pacientes. Então, está atrelado ao tratamento da endometriose. Tá? E são tantas coisas para se conversar, né, e eu queria, posso fazer pergunta, né? E o teleatendimento, Cadu. Sim. Fale um pouco para... Também. Isso é ou você quer que eu fale, ou você fala? Você pode ficar à vontade, mas assim, é uma outra possibilidade, né, que a gente oferece para as pacientes, porque, como a Nicole falou, lá no grupo de apoio tem pacientes do Brasil todo. Muitas vezes querem ouvir a opinião de uma equipe experiente, tudo, e não precisa do custo de deslocamento para cá, né? Na realidade, o teleatendimento em medicina, ele foi possibilitado na pandemia. Isso. Foi legalizado, né, pelo Conselho Federal de Medicina durante a pandemia, e é uma ferramenta importantíssima. É claro que jamais ele vai superar o atendimento presencial, né? Mas a endometriose e algumas outras patologias se prestam muito bem ao teleatendimento. Uma vez em que a entrevista, né, que a gente chama de anamnese, mas a entrevista médica para a endometriose é importantíssima, porque a gente dá diagnóstico da doença muitas vezes só escutando. Né? Tem uma frase que diz que o útero grita, então o útero fala, eu estou doendo, eu estou sangrando. Então você já consegue entender pelo discurso da paciente, pela entrevista, a patologia que ela tem. E a gente precisa na endometriose de um exame de imagem específico, que é uma ressonância magnética ou ultrassom de mapeamento, e que nós também conseguimos ver a imagem. Então, através da anamnese e do exame de imagem, você consegue orientar essa paciente no tratamento. Se é um tratamento clínico, se é um tratamento cirúrgico, quais são os riscos que ela precisa ter, o que ela precisa fazer. Então a endometriose, ela se presta muito bem ao teleatendimento, e nós dispomos dessa ferramenta para o Brasil todo, né? E operamos pessoas, pacientes do Brasil todo, às vezes até de fora do país. Já operamos, né, dentro do programa, paciente de Roraima, do Espírito Santo, Roraima ou Rondônia? Rondônia, Espírito Santo, interior do Ceará todo, né, praticamente todas as regiões do Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, enfim. Então, as pacientes... Eu estou conversando com um monte de Brasilândia, lá de Rio Grande do Sul? Acho que é Pernambuco. Então, assim, a telemedicina, ela nos possibilita, essa ferramenta nos possibilita esse atendimento, que é muito importante para essas pacientes. Ela tirar dúvida, e às vezes tem uma cirurgia marcada, às vezes não sabe o que vai fazer. Faz uma teleconsulta, a gente orienta. Né? Perfeito, a segunda opinião é sempre válida, né? E falando um pouquinho mais sobre o NES, na opinião de vocês, quem e o que faz o NES acontecer?
quem e o que faz o NESC acontecer. Eu acho o principal, né, do que faz o NESC acontecer, né, foi essa ideia inicial aí, né, do Sidney de juntar esse grupo, né, o que e o quem aí, eles estão bem misturados, né, o que talvez seja o propósito, né, o propósito de trazer um atendimento de qualidade, de poder livrar as pacientes, né, do sofrimento, né, da doença que está ali com elas. Não só tem o sofrimento, né, físico da dor, mas às vezes também tem, e muitas vezes eles estão concomitantes, né, o sofrimento psicológico também de não conseguir ser mãe, né, não conseguir realizar o sonho da maternidade, né. E o quem é quem tem esse propósito, né, que são todos os profissionais que estão envolvidos aí, né, os ginecologistas, Sidney, Luana, Rodney, Jade, as meninas, Eduardo, Ananda, Amanda, Luana, Larissa, enfim, um monte de gente da cirurgia digestiva, Bruno Coloproc, Matheus, o cirurgião oncológico, e Érico, o urologista, as anestesistas da gente, né, o Ciro, a Manuela e a Valesca, você, claro, né, as meninas da fisioterapia, a Marlene, nossa circulante, enfim, gente demais, o pessoal do suporte, né, do marketing, tudo, enfim, tá todo mundo unido em volta desse propósito aí, né? Mas vale salientar uma coisa dessa sua pergunta. O que faz o NESC acontecer é a demanda. Então, eu olhando para o mercado, eu vi que nós temos em torno de 27%, talvez tenha mudado, talvez até menos, de pessoas, de pacientes que têm plano de saúde. Tem mais de 70% das pacientes que não têm plano de saúde. Isso, só em relação à endometriose, são em torno de 4.800.000 mulheres que estão a depender do Sistema Único de Saúde, com todas as suas deficiências, para tratar uma patologia tão complexa. O último levantamento que eu fiz, pelo CID, informado pelo DataSUS, tinha menos de 1% dessas pacientes eram atendidas com CID de endometriose. Então, o que faz o NESC acontecer, fora tudo que o Cadu falou, é a necessidade dessas pacientes serem atendidas. É esse olhar que a gente tem. Nós temos um olhar para paciente de convênio, a gente tem um olhar para paciente como um todo. Mas essa parcela da população, ela estava ou está deficiente de atendimento. E é isso que faz o NESC ser tão forte, ser tão bonito. É entregar esse atendimento, esse resultado para essas pessoas. A gente não pode falar sobre o NESC, o Núcleo de Endometriose e Cirurgia, e não citar um pouquinho também sobre a endometriose em si, né? Quais são os danos que ela pode causar no organismo? Qual a diferença de uma endometriose peritoneal e de uma endometriose profunda intestinal? Quais são as formas de tratamento? Eu acho que é importante a gente salientar um pouquinho também. A endometriose é uma doença devastadora, né? Às vezes a gente vai dar uma aula e aí diz assim, endometriose é a presença do tecido endometrial semelhante ao do endométrio fora do útero. Não é isso. Isso é o achado. A doença é muito mais do que isso. A doença, ela causa dor, ela causa infertilidade, ela rouba o sonho das pessoas, ela faz com que essa paciente ela não consiga atingir todo o seu potencial de trabalho. Ela causa absenteísmo, presenteísmo, ela não consegue produzir, ela vai trabalhar, mas não produz do tanto que a outra pessoa produz, não consegue a promoção, não consegue bater meta. E é tão engraçado que na linha do tempo do paciente com endometriose, a paciente sem endometriose é assim, a da endometriose é aqui, e que ela vai melhorar quando ela entra na menopausa. Que absurdo! Um dos períodos talvez mais conturbados da vida de uma mulher, que é essa transição da fase reprodutiva para não reprodutiva, vem como um alento de tão ruim que a doença é. Entendeu? Então, é muito mais. Né? A endometriose peritoneal são aquelas lesões superficiais, mas o que a gente trata na realidade é doença profunda. Né? Cada vez mais que a gente dá diagnóstico precoce, a gente opera menos. Então, eu acho que a grande mensagem que o projeto também tenta atingir é diagnosticar.
As nossas pacientes do NES para Todas, elas fazem ultrassom com a mesma profissional que faz as nossas pacientes do consultório. Ultrassom de qualidade, para você detectar precocemente e instituir o tratamento clínico nessas nossas pacientes que têm indicação. Então, eu acho que é por aí. Inclusive, grande parte das nossas pacientes do NES para Todos, elas mantêm o tratamento clínico, né? Sim, tem que. Eu digo muito isso para as pacientes no consultório, que a cirurgia é apenas uma etapa do tratamento, ela não para ali. Né? Tem que se manter, tem que se fazer um tratamento clínico depois, né? Até que esses ciclos hormonais aí, né, cessem. E aproveitando aí a tua pergunta, né, para falar um pouco da endometriose intestinal, né, que é, digamos assim, talvez seja uma das formas mais graves, né, da endometriose profunda, né, um dos órgãos mais delicados, né, que é atingido, que é ali o reto. Por que um dos mais delicados? Porque o tratamento dele incorre num risco muito alto, porque é um potencial de infecção, de complicações ali. Então o tratamento precoce, né, o diagnóstico precoce, né, e o tratamento objetivo, eles são fundamentais para se evitar de correr esse risco. Você sai de uma cirurgia maior para uma cirurgia menor. Isso. A gente, né, Por causa de centímetros. Estou no esforço para a gente sempre fazer a menor cirurgia possível. Outra coisa que eu costumo falar muito em consultório. A gente entra numa cirurgia preparado para fazer a maior cirurgia possível e a gente se esforça ao máximo para fazer a menor cirurgia possível. Porque isso vai fazer diferença na qualidade de vida da paciente no pós-operatório. Mas, como eu falei do diagnóstico precoce, é importante se identificar precocemente quais são os sintomas que a endometriose intestinal traz, né? Normalmente são alterações cíclicas do hábito intestinal, né, da evacuação. É a dor ao evacuar na época da menstruação, ou o aumento da frequência das evacuações na época da menstruação, ou a presença de diarreia, às vezes com sangue, na maioria das vezes sem sangue, também ligada à menstruação. Então, essas alterações do hábito intestinal que acompanham ou precedem um pouco o fluxo menstrual, elas são muito sugestivas da presença do acometimento intestinal também. E, muitas vezes, é essa suspeição, quando é levada para o médico, que possibilita um diagnóstico precoce e um tratamento melhor. Então, gente, muito obrigada por terem ficado aqui conosco hoje e até a próxima.